Olá, boa tarde. Nesse vídeo vamos aprender a montar a gira cake, certo? Ela é dividida em duas partes, a parte que gira, a parte de dentro, e a parte de fora, que é o caixote retangular. Vamos começar pelo caixote. O caixote é dividido em duas laterais e em cima e embaixo. A primeira coisa que vamos fazer, vamos começar pela parte maior. A primeira coisa que vamos fazer é juntar uma parte à outra. Fazer essa junção aqui. Essa parte de fora a parte externa sobrepondo a parte interna. Nós vamos fazer essa colagem para depois fazer o fechamento da parte inteira. Vamos passar cola nessa região toda e fazer a colagem aqui. Colada, ela fica assim. Aqui foi uma impressão errada, eu aproveitei o verso. Então, desconsiderem essa impressão aqui. Em seguida, vamos utilizar o suporte, que vocês já aprenderam a montar no vídeo de suportes. Aqui está o suporte pronto, já colado, as duas partes. Ele inteiro montado fica assim. Eu vou pegar essa parte aqui ela é dividida nessa parte maior, que não tem dobra, só tem esse vinco aqui em cima. E essa parte que tem as duas dobras laterais, além da parte daqui de cima. Essas duas dobras não são coladas em nada, ela só será dobrada. Então, nós vamos colar o suporte nela aqui, nessa parte menor, para evitar de colar um suporte muito grande até aqui e no fechamento, essa parte aqui acabar empatando o fechamento e ter que descolar o suporte para cortar. E lembrando que aqui tem um orifício. Esse orifício é que vai o canudo para poder fazer a caixa girar dentro, a parte de dentro girar. Então, na hora que formos colar o suporte aqui, prestar atenção de não colar o suporte por cima do furinho. Nós vamos colar uma partezinha depois desse suporte para poder prender o canudo, que eu vou ensinar depois que a gente colar os suportes aqui, que é essa partezinha aqui. Então, primeiro, nós vamos medir aqui um tamanho, não precisa ser muito rente, um tamanho legal. Corta um pedacinho, mede o suporte aqui. E você vai identificar quantos suportes você acha que cabe aqui dentro. Eu acredito que aqui eu vou colocar 4. A gente coloca. Como é que a gente coloca o suporte na estrutura da caixa? Ele fica assim, depois de colado. Nós vamos abrir ele dessa forma. Ele fica assim, certo? Depois de aberto. Nós vamos passar cola nessa parte toda aqui e anexar aqui. A mesma coisa vamos fazer com outro suporte. Passar cola nessa região toda e anexar na caixa. Os 4 suportes colados ficam assim, o orifício tá bem aqui no meio. Agora, nós vamos pegar essa partezinha assim, todas essas partes terão essa partezinha aqui, que é para prender o canudo. Para o canudo, a gente utiliza um pedacinho de canudo apenas, para o canudo não ficar correndo e acabar entrando na estrutura e se perder lá dentro e tirar a funcionalidade dela de girar. Ela vem assim, nós vamos transformar isso aqui em um quadradinho. Ele colado, você vai colar ele todo, ele vai ficar assim. O orifício, só tem um orifício. Ele é um quadradinho, então vamos fazer a colagem dele. Ele fica assim, depois de colado. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a colagem, nós vamos passar cola exatamente no lugar onde tem o orifício, bem nas bordinhas dela, porque é a parte que vamos colar exatamente no furo que temos aqui. Nós vamos direcionar esse furo nesse furo e fazer a colagem.
Se quiser pegar o canudo para poder colocar, para colar no lugar certinho, é melhor, para não colar torto. Aqui eu não vou utilizar o canudo, eu só vou fazer a colagem. Ele coladinho vai ficar assim. O furo tá bem direcionado, furo com furo. Certo? Agora o que nós vamos fazer? Depois dessa partezinha colada, nós vamos abrir todos os suportes. E vamos passar cola agora nessa região de cima para fazer esse fechamento aqui. E depois o fechamento aqui da aba. A gente vai passar cola também nessa partezinha daqui. Agora, depois de passar a cola, nós vamos... Na verdade, passa também aqui logo, porque quando fizermos o fechamento, a gente faz de uma vez só. Deixa eu passar logo aqui. Agora vamos fazer o fechamento. Essas duas abinhas aqui, a gente só faz a dobrinha pra dentro. Ela não é colada. Porque aqui vem uma peça encaixada nela depois. Então, a gente dobra pra dentro e essa parte tá pronta. Fica assim. Aqui o orifício. Aqui fica bem rígido. Espera colar bastante. Agora, vamos montar outra parte que é exatamente igual a essa. Pronto, essas duas partes já estão prontas, certo? Nós vamos agora montar as duas laterais, que é a mesma, a colagem é muito parecida, é a mesma coisa. Vamos anexar uma parte à outra, sendo que essa parte aqui, ela é toda quadrada, então nós vamos colar todas as abas, depois que ela não tem orifício, que ela fica nas laterais. Nós vamos, após colar essa parte a essa, após fazer essa junção, vamos colocar os suportes internos. Desconsiderem também essa impressão aqui. Nós vamos colar o suporte interno e depois fazer o fechamento e colar todas as abas. São duas também. Então, vamos passar a cola. Tá prontinha essa. Ela é toda colada, interna e externa. Agora vamos fazer a outra parte que é exatamente igual. As duas prontas, as quatro prontas. Não vamos fazer a montagem dela agora. Vamos primeiro preparar também as partes da parte interna que faz o giro. Porque quando formos montar essa precisa estar pronta, porque o último fechamento dela, essa aqui já precisa estar encaixada, senão a gente não consegue colocar o canudo, empata. Então, vamos montar logo essa. A mesma coisa da outra, só muda o tamanho, as dimensões. Nós temos duas laterais, com duas partes, interna e externa. Vamos fazer a junção, colar os suportes internos e fazer o fechamento. São duas iguais. Assim como temos a parte de baixo e de cima, que também tem o orifício, igual àquela outra, que é onde vai vir o canudinho. Vamos colocar também aquela partezinha para poder colocar o canudo e não ficar correndo. E da mesma forma, ela tem aquele corte, que é apenas a dobra, que não faz a colagem. A gente anexa uma ao outro, coloca o suporte e faz o fechamento. Nós vamos começar por ela, que tem o orifício. São duas partes iguais.
As duas partes estão prontas. Agora vamos fazer as duas laterais, são iguais. Mesmo procedimento. Cola um no outro, faz a junção, cola os suportes internos e cola todas as abas. Elas são iguais. Ela não tem uma parte que só dobra, ela é igual. Pronto, a lateral já está pronta. Pronto. As quatro partes da parte interna estão montadas. No entanto, essa parte interna, além dessas quatro partes, ela tem a parte da frente e de trás, que é onde a gente abre o compartimento. São três partes, que é essa parte de baixo, a parte da frente e a de trás, que a gente monta dessa forma. Fazemos a colagem dessa abinha e ela vai dentro. Vamos fazer logo essa colagem e em seguida vamos montar a parte interna e posteriormente a parte externa para poder finalizar. Então, essa parte de dentro, ela tem essa abinha com esses dois vincos. Nós vamos colar um aqui, dessa forma, e outro aqui, dessa forma, que fica assim. Depois de colada, ela fica assim. Vamos deixá-la aqui secando. Vamos fazer a montagem da parte interna da caixa, primeiramente. Nós vamos precisar de dois pedacinhos de aproximadamente 1,8 centímetros de canudo. Pode ser transparente, pode ser branco. Eu utilizo o canudo de pirulito. Eu nunca testei com palito de churrasco, aquele de madeirinha. Mas eu acredito que dê certo por ser roliço. Então, nós vamos precisar de aproximadamente 1,8 centímetros. Eu coloco um pouco menor que 2 para não ficar querendo furar a parte externa. Então, eu tirei 2 milímetros, 2 pedacinhos. Vamos primeiro fazer a montagem dessa parte. Como eu falei anteriormente, aqui são as laterais e aqui a parte de cima e a parte de baixo. Vamos pegar primeiro uma das partes, que é a de cima ou a de baixo. Vamos passar cola nessa região toda aqui, tanto nessa aba quanto nessa aqui. E depois vamos fazer o encaixe dessa parte aqui e deixar colando. Passei cola, agora vamos fazer esse encaixe aqui. Um pouquinho. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Passa a cola nessa região toda e faz o encaixe aqui. Agora, vamos passar cola nessas duas regiões aqui e fazer esse último encaixe dessa aqui. Pronto, ela colada fica assim. Agora, aquela outra parte que já realizamos a cola,
ela é colada aqui dentro dessa forma. A gente coloca ela aqui. A gente cola essa parte daqui, a gente passa a cola aqui embaixo. Se quiser, não precisa nem fazer a impressão dessa parte. Eu gosto de imprimir por causa dessa abinha aqui, para não ficar parecendo a parte branca na hora que a gente faz essa colagem a dobra. Aí a gente passa a cola aqui, nessa parte toda, não precisa ser muita cola para não ficar muito melado. Aqui nessa parte. Agora nós vamos colocar aqui por dentro. E ainda falta colocar a fitinha aqui por dentro, para poder a gente puxar a aba. Agora vamos começar a montagem da outra parte para poder colocar essa dentro. A montagem da mesma forma. Nós passamos cola nessa região toda aqui para fazer o encaixe dessa lateral aqui. Sendo que a última parte a ser colada precisa ser essa maior, uma dessas maiores. Porque nós vamos fazer o encaixe do canudo antes. Porque depois não é possível colocar o canudo, fica muito apertado para colocar. Então vamos prender as duas laterais em uma parte dessa e deixar a maior por último, uma das maiores por último. Vamos passar a cola aqui e fazer a junção. Colamos esse lado, agora vamos colar o outro aqui dessa forma. Pronto, essas duas partes estão coladas nessa maior. E antes da gente colocar essa daqui de cima, nós vamos fazer o encaixe do canudo. Aqui tem um orifício, nós vamos colocar o canudo logo aqui e encaixar logo esta parte aqui. Aqui também tem o orifício. Nós vamos fazer esse encaixe. Pronto. Encaixe feito. Agora vamos pegar o outro canudinho e vamos colocar aqui. Tá aqui também já. Quando nós formos fazer a colagem dessa de cima agora, nós já temos que fazer a colagem e encaixar aqui ao mesmo tempo, porque depois não será possível, certo? Vamos passar cola nas duas regiões, tanto de um lado quanto do outro, porque o encaixe vai ser simultâneo. E ao mesmo tempo vamos colocar o canudinho no orifício. Aqui no orifício. E vamos colar aqui, fazer as colagens. Colada, nós temos a caixa já girando, certo? Aqui na lateral dela, nós temos também um compartimento para doces. Deixa ela colando aqui, que é essa aqui. Na verdade são dois, eu acabei esquecendo, só trouxe um, mas é igual, você monta da mesma forma.
Ela tem essa parte de dentro, que é uma caixinha que abre e vem com um bercinho para colocar 4 doces. E temos essa parte de fora, que fica colada lá, com a abertura para cima, para o doce não... E aqui é colado para o doce não cair por baixo. O acetato é colocado na parte interna, para poder o doce não cair. Não acho necessário colocar na parte externa e na interna, mas se você quiser pode colocar na externa também, mas eu só coloco na parte interna. Então vamos fazer a montagem primeiro da parte externa. Nós vamos colar todas as abas e a parte de cima fica aberta, assim. Ele tem esses cortezinhos aqui para facilitar a retirada da parte de dentro. Então vamos passar cola nessa. Aí montadinha ela fica assim, aberta aqui em cima e toda fechada. A parte de dentro é uma caixinha, nós vamos colar dessa forma e a parte de cima fica aberta pra gente poder ter acesso aos docinhos. Tirar e colocar os docinhos. Então vamos fazer a colagem dessas laterais e da frente e deixar a parte de cima aberta. E em seguida você coloca o acetato aqui dentro. Eu não trouxe o acetato, mas você coloca aqui, corta o quadradinho um pouco maior do que o orifício para poder passar a cola. Eu utilizo cola de silicone líquido. E aí colo o acetato aqui para o doce não cair. O doce, ele fica em pé, assim. Eu acredito que encaixadinho não caia, mas eu prefiro colocar o acetato para ter um pouco mais de segurança. Eu corto o acetato na tesoura mesmo, porque é bem quadrado. Pronto, depois de coladinha ela fica assim. Aqui é o bercinho. E aí ela vem encaixadinha aqui. Ela encaixa aqui. Aí com acetato fica bonitinho. E aí, como eu falei, são duas, mas eu só montei uma, acabei esquecendo. Isso aqui, esse compartimento dos doces, precisa ser colado no meio disso aqui. Não pode ser pra cá, não pode ser pra lá, porque empata o fechamento, empata que ela rode. Então nós vamos colar com a abertura pra cima, tá? Pra gente poder puxar a caixa do doce. Nós vamos colar no meio, tanto de um lado quanto do outro. E ele é colado na parte que é fixa, não é na aba que a gente puxa para abrir, para ter acesso ao compartimento aqui dentro. Então a gente passa a cola nessa região toda e cola no meio. Aí fica coladinho assim, e aí não empata na hora da caixa rodar. Ela roda para um lado, roda para o outro. Fica na conta certinho. Aqui do lado tem outra, para ficar mais bonito, mas é exatamente assim. Ela roda. Nós testamos essa caixa com um peso de 880 gramas. E ela roda. Ela não, claro que ela não faz o deslize, mas ela roda, você puxando, ela roda tranquilamente, com o peso dentro. Nós fizemos esse teste com 880 gramas. Não foi bolo, foi um peso. Foi um objeto de vidro de 880 gramas. Pronto, a nossa caixa é dessa forma. Agora vamos colar a fitinha. A fitinha aqui. Vou cortar um pedacinho maior. Que é onde a gente vai puxar essa parte da frente e a de trás. A fita eu colo com cola de silicone líquida. Nós fazemos um encaixe aqui pela frente.
E aqui por trás a gente passa cola e anéis. Aqui tem um pedacinho no molde, quadradinho, que você cola aqui por cima para a fita não ficar aparecendo. Aí você cola aqui em cima, para esconder a fita. A colagem da fita. Eu vou começar pela parte de baixo dela. Vou passar cola nela. Vou pegar aqui mais ou menos do meio, vou colar uma parte aqui, um pouco distante da ponta, 2 dedos mais ou menos. Daqui, eu vou colar agora aqui a lateral, de ponta a ponta, certo? Passo o cola e colo. Colei a lateral, agora eu subo com ela sem colar. Essa parte de cima aqui eu não colo. Eu vou medir até um pouco depois do meio, vou dobrar assim e vou descer pela mesma lateral que eu colei. E vou colar essa parte também aqui. E essa parte daqui fica solta. Também essa parte. E aí eu viro novamente para baixo. Vou colar toda. Agora nessa região aqui. Toda. Isso aqui dá maior fixação na fita. Na alça. Então colo ela toda aqui também. Aqui pela lateral, mesma coisa, colo ela aqui, toda na lateral, na outra lateral. Em cima, da mesma forma da outra, eu não colo. Eu vou medir com a outra, até um pouco mais do meio, para ela ficar certinha. E vou descer aqui, certo? Eu meço até um pouco mais do meio, como a outra. E colo essa lateral toda também. Prontinho. E para finalizar, aqui embaixo, eu venho até aqui a pontinha e colo. Por cima daqui já tá lá. E aqui você já pode cortar para fazer a finalização. Pronto, aqui a gente finaliza colando. Pronto, e aqui tá a alça toda colada. Dá maior sustentação ao peso da caixa e do bolo que for colocar dentro, dessa forma. Fica mais resistente do que a gente cortar um pedaço de fita, começar daqui. Pode acontecer, eu não confio tanto, pode acontecer do pedaço de fita que tá aqui não suportar o peso do que vai dentro e descolar. Dessa forma é muito mais difícil descolar, é muito mais difícil não aguentar, porque ela tá envolvendo a caixa toda. Então depois de bem seca, ela fica maravilhosa. Pronto.